A importância das fontes de energia. O uso do fogo como fonte de energia. O fogo foi a primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano. Desde os tempos mais remotos, nossos ancestrais aprenderam a controlar o fogo para se aquecer, cozinhar alimentos e se proteger de animais selvagens. O fogo foi o grande marco na evolução da humanidade, permitindo o desenvolvimento de ferramentas e técnicas cada vez mais avançadas. Com o passar do tempo, outras formas de energia foram descobertas e exploradas, como a tração animal e o uso da água. A utilização da tração animal permitiu que o ser humano utilizasse a força dos animais para realizar trabalhos pesados, como o transporte de cargas e a agricultura. Já o uso da água como fonte de energia possibilitou a construção de moinhos e rodas d'água, que foram essenciais para a moagem de grãos e a produção de energia mecânica. Com o advento da Revolução Industrial, a energia passou a ser vital para impulsionar a economia e o desenvolvimento das sociedades. A industrialização trouxe consigo a necessidade de fontes de energia cada vez mais eficientes e abundantes para alimentar as máquinas e os processos produtivos. Nesse contexto, a demanda energética aumentou significativamente, superando a disponibilidade natural e o tempo necessário para a reposição das fontes. Isso levou à comercialização da energia e ao controle governamental da estrutura energética em muitos países, visando garantir o suprimento e a distribuição adequada. Atualmente, as fontes de energia são classificadas em duas categorias: renováveis e não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que podem ser naturalmente reabastecidas em um curto espaço de tempo, como a energia solar, eólica, hídrica, das ondas e marés, biomassa e geotérmica. Já as fontes não renováveis são limitadas e esgotáveis, como petróleo, gás natural, carvão mineral e minerais radioativos. As fontes de energia não renováveis desempenham um papel importante na matriz energética global. O petróleo e o gás natural, por exemplo, são fontes de energia amplamente utilizadas devido à sua alta densidade energética e facilidade de transporte. Essas fontes são compostas por hidrocarbonetos que se formaram ao longo de milhões de anos a partir da decomposição de matéria orgânica. O processo de formação do petróleo e do gás natural ocorre em ambientes marinhos, onde a matéria orgânica é depositada em áreas de depressão, como bacias sedimentares. Ao longo do tempo geológico, essa matéria orgânica é submetida a pressão e temperatura, transformando-se em petróleo e gás natural. Esses recursos são encontrados tanto em áreas continentais quanto em áreas marítimas, sendo denominados bacias petrolíferas onshore e offshore, respectivamente. O carvão mineral, por sua vez, é uma fonte de energia formada pela transformação de matéria orgânica depositada em ambientes úmidos ao longo do tempo geológico. Os restos de vegetais são submetidos à pressão e temperatura, resultando na mineralização da matéria orgânica e na formação do carvão mineral. Existem diferentes tipos de carvão mineral, como a turfa, o lignito, o betuminoso e o antracito, que variam em termos de teor de carbono e valor energético. As fontes de energia renováveis são cada vez mais importantes para garantir a sustentabilidade energética e reduzir os impactos ambientais causados pelas fontes não renováveis. Entre as principais fontes de energia renovável, destacam-se a energia hídrica, eólica e solar. A energia hídrica, também conhecida como hidrelétrica, é gerada a partir do potencial hidráulico dos rios. As usinas hidrelétricas transformam a força da água em energia elétrica por meio de turbinas. A escolha do local para a instalação de uma usina hidrelétrica leva em consideração fatores como volume e vazão de água, desníveis do relevo e impactos ambientais. A energia eólica, por sua vez, é gerada a partir da força dos ventos. As turbinas eólicas captam a energia cinética do vento e a transformam em energia elétrica por meio de um gerador. Para identificar áreas com potencial eólico, é necessário analisar a velocidade e o regime dos ventos. A energia eólica possui vantagens como ser uma fonte limpa e renovável, porém, sua instalação pode gerar impactos ambientais e ruídos em áreas residenciais. A energia solar, por sua vez, é gerada a partir da radiação solar. Os painéis solares fotovoltaicos convertem a luz solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. A energia solar pode ser utilizada tanto de forma passiva, para aquecimento de residências, quanto de forma ativa, para geração de energia elétrica. A energia solar é uma fonte limpa, abundante e renovável, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa. O uso de fontes de energia renováveis é uma tendência crescente em todo o mundo.
A busca por alternativas mais sustentáveis e a preocupação com as mudanças climáticas têm impulsionado investimentos em energias renováveis, como a energia solar e eólica. Essas fontes possuem um potencial significativo para suprir a demanda energética global, reduzindo a dependência de fontes não renováveis e os impactos ambientais associados. Além dessas fontes, a biomassa surge como uma alternativa potente, aproveitando resíduos orgânicos para gerar energia limpa e sustentável. No entanto, é importante ressaltar que a transição para um sistema energético baseado em fontes renováveis demanda investimentos em infraestrutura, tecnologia e políticas públicas. Além disso, é necessário promover o uso eficiente da energia, por meio de medidas como a eficiência energética e a conscientização da sociedade sobre a importância da sustentabilidade. Em suma, as fontes de energia desempenham um papel crucial em nossas vidas e sociedades. Desde o uso do fogo como a primeira forma de energia até as fontes de energia renováveis e não renováveis que sustentam as sociedades modernas, a energia é indispensável para o desenvolvimento econômico e o bem-estar da humanidade. É fundamental que busquemos formas mais sustentáveis de produzir e utilizar energia, garantindo um futuro melhor para as gerações presentes e futuras. Subscrito Educadora Substack. A educadora Cláudia acredita firmemente que os pais são os principais agentes da educação. Com uma abordagem inovadora e a ajuda da tecnologia, ela busca capacitar e inspirar esses pais a moldar o futuro brilhante do país através dos jovens. A importância das fontes de energia. O uso do fogo como fonte de energia. O fogo foi a primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano. Desde os tempos mais remotos, nossos ancestrais aprenderam a controlar o fogo para se aquecer, cozinhar alimentos e se proteger de animais selvagens. O fogo foi o grande marco na evolução da humanidade, permitindo o desenvolvimento de ferramentas e técnicas cada vez mais avançadas. Com o passar do tempo, outras formas de energia foram descobertas e exploradas, como a tração animal e o uso da água. A utilização da tração animal permitiu que o ser humano utilizasse a força dos animais para realizar trabalhos pesados, como o transporte de cargas e a agricultura. Já o uso da água como fonte de energia possibilitou a construção de moinhos e rodas d'água, que foram essenciais para a moagem de grãos e a produção de energia mecânica. Com o advento da Revolução Industrial, a energia passou a ser vital para impulsionar a economia e o desenvolvimento das sociedades. A industrialização trouxe consigo a necessidade de fontes de energia cada vez mais eficientes e abundantes para alimentar as máquinas e os processos produtivos. Nesse contexto, a demanda energética aumentou significativamente, superando a disponibilidade natural e o tempo necessário para a reposição das fontes. Isso levou à comercialização da energia e ao controle governamental da estrutura energética em muitos países, visando garantir o suprimento e a distribuição adequada. Atualmente, as fontes de energia são classificadas em duas categorias: renováveis e não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que podem ser naturalmente reabastecidas em um curto espaço de tempo, como a energia solar, eólica, hídrica, das ondas e marés, biomassa e geotérmica. Já as fontes não renováveis são limitadas e esgotáveis, como petróleo, gás natural, carvão mineral e minerais radioativos. As fontes de energia não renováveis desempenham um papel importante na matriz energética global. O petróleo e o gás natural, por exemplo, são fontes de energia amplamente utilizadas devido à sua alta densidade energética e facilidade de transporte. Essas fontes são compostas por hidrocarbonetos que se formaram ao longo de milhões de anos a partir da decomposição de matéria orgânica. O processo de formação do petróleo e do gás natural ocorre em ambientes marinhos, onde a matéria orgânica é depositada em áreas de depressão, como bacias sedimentares. Ao longo do tempo geológico, essa matéria orgânica é submetida à pressão e temperatura, transformando-se em petróleo e gás natural. Esses recursos são encontrados tanto em áreas continentais quanto em áreas marítimas, sendo denominados bacias petrolíferas onshore e offshore, respectivamente. O carvão mineral, por sua vez, é uma fonte de energia formada pela transformação de matéria orgânica depositada em ambientes úmidos ao longo do tempo geológico. Os restos de vegetais são submetidos à pressão e temperatura, resultando na mineralização da matéria orgânica e na formação do carvão mineral. Existem diferentes tipos de carvão mineral, como a turfa, o lignito, o betuminoso e o antracito, que variam em termos de teor de carbono e valor energético.
As fontes de energia renováveis são cada vez mais importantes para garantir a sustentabilidade energética e reduzir os impactos ambientais causados pelas fontes não renováveis. Entre as principais fontes de energia renovável, destacam-se a energia hídrica, eólica e solar. A energia hídrica, também conhecida como hidrelétrica, é gerada a partir do potencial hidráulico dos rios. As usinas hidrelétricas transformam a força da água em energia elétrica por meio de turbinas. A escolha do local para a instalação de uma usina hidrelétrica leva em consideração fatores como volume e vazão de água, desníveis do relevo e impactos ambientais. A energia eólica, por sua vez, é gerada a partir da força dos ventos. As turbinas eólicas captam a energia cinética do vento e a transformam em energia elétrica por meio de um gerador. Para identificar áreas com potencial eólico, é necessário analisar a velocidade e o regime dos ventos. A energia eólica possui vantagens como ser uma fonte limpa e renovável, porém, sua instalação pode gerar impactos ambientais e ruídos em áreas residenciais. A energia solar, por sua vez, é gerada a partir da radiação solar. Os painéis solares fotovoltaicos convertem a luz solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. A energia solar pode ser utilizada tanto de forma passiva, para aquecimento de residências, quanto de forma ativa, para geração de energia elétrica. A energia solar é uma fonte limpa, abundante e renovável, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa. O uso de fontes de energia renováveis é uma tendência crescente em todo o mundo. A busca por alternativas mais sustentáveis e a preocupação com as mudanças climáticas têm impulsionado investimentos em energias renováveis, como a energia solar e eólica. Essas fontes possuem um potencial significativo para suprir a demanda energética global, reduzindo a dependência de fontes não renováveis e os impactos ambientais associados. No entanto, é importante ressaltar que a transição para um sistema energético baseado em fontes renováveis demanda investimentos em infraestrutura, tecnologia e políticas públicas. Além disso, é necessário promover o uso eficiente da energia, por meio de medidas como a eficiência energética e a conscientização da sociedade sobre a importância da sustentabilidade. Em suma, as fontes de energia desempenham um papel crucial em nossas vidas e sociedades. Desde o uso do fogo como a primeira forma de energia até as fontes de energia renováveis e não renováveis que sustentam as sociedades modernas, a energia é indispensável para o desenvolvimento econômico e o bem-estar da humanidade. É fundamental que busquemos formas mais sustentáveis de produzir e utilizar energia, garantindo um futuro melhor para as gerações presentes e futuras. Subscrito Educadora Substack. A educadora Cláudia acredita firmemente que os pais são os principais agentes da educação. Com uma abordagem inovadora e a ajuda da tecnologia, ela busca capacitar e inspirar esses pais a moldar o futuro brilhante do país através dos jovens.